O julgamento nos últimos dias é a obra que salva completamente a humanidade. Se alguém não aceita o julgamento nos últimos dias, todos os esforços anteriores são em vão. Neste momento, podemos entender que o plano de gerenciamento de Deus é dividido em 3 etapas. Qual etapa é a mais crucial e determinará o desfecho e o destino das pessoas? A. A Era da Lei. B. A Era da Graça. C. A Era do Reino. A resposta correta é a Era do Reino. Você acertou? De todos os 3 estágios de gerenciamento de Deus para a salvação completa da humanidade, sua obra na Era do Reino é a mais importante. Quando Deus retornar nos últimos dias, Ele concluirá a Era da Graça, inaugurará a Era do Reino e realizará a obra de julgamento, começando pela casa de Deus. A obra de julgamento de Deus na Era do Reino é o estágio final do plano de gerenciamento de Deus. Se as pessoas conseguem aceitar e se submeter a ela, isso decide diretamente o seu desfecho. Algumas pessoas dizem: eu só creio em Jesus, não aceito o retorno de Jesus e não preciso seguir a nova obra de Deus. O que o Senhor Jesus dirá a elas? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque essas pessoas que creram no Senhor por toda a vida sofreram muito e fizeram muito trabalho em nome do Senhor Jesus, foram condenadas pelo Senhor como malfeitoras. É porque elas não aceitaram a obra de julgamento de Deus dos últimos dias. Seus caracteres corruptos não foram purificados. Então, elas ainda podem se rebelar, resistir, negar e trair a Deus. Deus realiza uma obra tão grandiosa e paga um preço tão alto para salvar a humanidade. Portanto, negar e condenar a obra final de salvação de Deus é a mais grave traição. É a blasfêmia contra Deus. Tais pessoas não têm mais oferta pelo pecado e serão rejeitadas e eliminadas para sempre por Deus. Portanto, não aceitar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias, rejeitar o Cristo dos últimos dias e recusar-se a aceitar a salvação de Deus dos últimos dias é a marca da condenação. O desfecho é a perdição e a destruição, sem chance de salvação e de entrar no reino dos céus. Mas aqueles que creem sinceramente em Deus, anseiam pela sua aparição e aceitam seu julgamento e castigo nos últimos dias, são os mais abençoados. Eles são o grupo de vencedores que Deus aperfeiçoará nos últimos dias, que entrarão na próxima era com Deus e desfrutarão do descanso eterno. O plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus está prestes a terminar, e a porta da Arca dos Últimos Dias está prestes a fechar. Não resta muito tempo. Agora, as grandes catástrofes profetizadas na Bíblia começaram. Se nós não recebermos o Senhor, certamente sofreremos nos desastres. Os desastres que estão por vir serão todos catastróficos, incluindo, mas não se limitando a terremotos, tufões, erupções vulcânicas, inundações e assim por diante. Após a destruição de um desastre, outro desastre logo se seguirá e ceifará ainda mais vidas. A cada onda de desastre, outro grupo de pessoas perecerá.
Dessa forma, todos os não crentes e malfeitores serão gradualmente eliminados e destruídos. Se as pessoas aceitarem apenas as 2 primeiras etapas da obra de Deus, mas se recusarem a aceitar a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, sua vida caráter nunca mudará. Elas nunca serão salvas. Esta é a manifestação do caráter justo de Deus. A fé delas seria um caso de desistência no meio do caminho, com todos os esforços anteriores desperdiçados. Que pena e que arrependimento isso seria! No final, somente aqueles que aceitaram o julgamento de Deus e foram purificados serão protegidos e permanecerão. Deus derrotará Satanás e completamente ganhará glória, e seu plano de gerenciamento de 6.000 anos será cumprido. Posteriormente, o reino de Cristo aparecerá na terra. Aqueles que permanecerem serão o povo de Deus, vivendo para sempre em seu reino, desfrutando das promessas e bênçãos de Deus. Por fim, vamos ler outra passagem da palavra. Aqueles que forem capazes de permanecer firmes durante a obra de julgamento e castigo de Deus durante os últimos dias, quer dizer, durante a obra final de purificação, serão aqueles que entrarão no descanso final juntamente com Deus. Como tais, todos aqueles que entrarão no descanso terão se libertado da influência de Satanás e terão sido ganhos por Deus somente depois de terem sido submetidos à sua obra final de purificação. Esses humanos que terão sido finalmente ganhos por Deus entrarão no descanso final. O propósito da obra de castigo e julgamento de Deus é, em essência, purificar a humanidade em prol do último dia de descanso. Caso contrário, nenhum membro da humanidade poderia ser classificado de acordo com seu tipo, nem de entrar no descanso. Essa obra é a única senda da humanidade para entrar no descanso. Somente a obra de purificação de Deus purificará os humanos de sua injustiça, e somente sua obra de castigo e julgamento exporá aqueles elementos rebeldes da humanidade, distinguindo, dessa maneira, os que podem ser salvos dos que não podem ser salvos, os que permanecerão dos que não permanecerão. Quando findar essa obra, aquelas pessoas que receberem a permissão de permanecer serão todas purificadas e entrarão em um âmbito de humanidade mais elevado, no qual desfrutarão de uma segunda vida humana mais maravilhosa sobre a terra. Em outras palavras, elas entrarão em seu dia do descanso humano e coexistirão com Deus. Depois que aqueles que não tiverem a permissão de permanecer tiverem sido castigados e julgados, suas cores verdadeiras serão totalmente expostas. Depois disso, todos eles serão destruídos e, como Satanás, não terão mais permissão para sobreviver na terra. A humanidade do futuro não incluirá mais ninguém desse tipo de pessoas. Tais pessoas não são aptas a entrar na terra do último descanso, nem são aptas a se unir no dia do descanso que Deus e a humanidade compartilharão, pois elas são o alvo da punição e são pessoas malignas e injustas. Elas foram redimidas uma vez e também foram julgadas e castigadas. Elas também já labutaram para Deus no passado. No entanto, quando vier o dia final, ainda assim serão eliminadas e destruídas devido a seu mal e como resultado de sua rebeldia e incapacidade de serem remidas. Elas nunca mais voltarão a existir no mundo do futuro e não viverão mais entre a raça humana do futuro. O único propósito por trás da obra final de Deus de punir o mal e recompensar o bem
é inteiramente para purificar completamente todos os homens, para que Ele possa levar uma humanidade puramente santificada ao descanso eterno. Esse estágio de sua obra é o mais crucial de todos. É o estágio final de toda a sua obra de gerenciamento.